Pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as eleições municipais da maior cidade brasileira, São Paulo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a hipocrisia do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos agora virou até evangélico, né? Ele agora virou evangélico, ao mesmo momento ele está aí cantando o hino nacional na linguagem neutra. Então é uma hipocrisia sem tamanho essa turma da extrema esquerda, né? E é bom que eles façam isso para mostrar para todo mundo, para deixar claro para todo mundo quem realmente eles são. Então eu quero começar o vídeo aqui mostrando a pesquisa do Instituto Veritá, que saiu recente aí, né? Falando que Pablo Marçal já está liderando as intenções de voto lá em São Paulo, com 30,9% das intenções de voto. Aí em segundo vem o Boulos, com 21,6%, é lamentável isso daqui, né? Boulos com 21% dos votos. É uma coisa absurda. Será que o povo de São Paulo tem mesmo esse tipo de pensamento? O povo da capital, a maior cidade do Brasil, tem mesmo esse tipo de pensamento de votar num cara como o Boulos? Ricardo Nunes com 14,2%, Datena 6,3%, Tabata 5,8% e a Maria Helena 3,6%. A Maria Helena eu acho de todos esses aqui a melhorzinha, tá? Ela é a melhorzinha. Infelizmente, São Paulo hoje não tem, principalmente a direita, não tem muita opção. Não tem opção. Os que estão despontando aí, né, estava ali o Ricardo Nunes com o apoio do Bolsonaro, e agora o Pablo Marçal com todo esse enfrentamento que ele fez, principalmente aí a grande mídia, ele está subindo, né? Parece que as pessoas estão fazendo aquele movimento tipo manada, né, viraram todo mundo para o lado do Marçal, mesmo com o presidente Bolsonaro apoiando o Nunes, que isso não é culpa do presidente Bolsonaro, a perda de intenção de voto no Nunes não é culpa do presidente Bolsonaro, é porque o Nunes realmente é péssimo, ele é péssimo, é um péssimo candidato, tá? A gente entende por que o presidente Bolsonaro está apoiando, são vários interesses ali envolvidos, e não dá para culpar o presidente Bolsonaro. Eu vejo gente agindo de uma forma, sabe, de uma forma escrota, chamando o presidente de frouxo, de covarde, por estar apoiando ali o Nunes. As pessoas não sabem o que está acontecendo nos bastidores e ficam falando. Sabe, eu não tenho nada contra a pessoa votar no Marçal, votar no Nunes, votar na própria Maria Helena, do Novo, que, como eu já disse aqui, na minha opinião é a melhor candidata. Mas o problema, pessoal, é ficar apontando o dedo para o cara que mais fez pelo Brasil até hoje, que é o presidente Bolsonaro. É o cara que mais fez pelo Brasil e quem mais do que o presidente Bolsonaro fez pela direita aqui no Brasil? Ninguém mais do que o presidente Bolsonaro fez pela direita até hoje. E as pessoas estão ali com essa empolgação, diria assim, essa empolgação com o Pablo Marçal, que é um cara que nunca foi político, nunca exerceu cargo nenhum público, e ele surgiu aí, não tem como as pessoas apontarem os erros dele na política, até porque ele nunca participou, e ele então aparece apontando o dedo para todo mundo, e as pessoas que são muito carentes de aparecer um salvador da pátria, ficam ali abraçando o Pablo Marçal. Como eu disse, aqui não tem nada contra, pessoal. Num segundo turno entre o Pablo Marçal e o Boulos, aliás, se fosse o vira-lata caramelo e o Boulos, eu votaria no vira-lata caramelo. Então, qualquer um que for com o Boulos, a gente não pode, tem que votar de olho fechado ali, contra o Boulos. O que não pode acontecer é o Boulos ser eleito prefeito de São Paulo. Isso aí não pode acontecer. E eu vi o Tarcísio dando uma entrevista, eu achei isso lamentável. Eu entendo, o Tarcísio, eu sei que ele, quando chegar ali no segundo turno, um provável segundo turno, e tiver ali o Marçal e o Boulos, eu tenho certeza que ele vai ficar no Marçal. Ele vai apoiar o Marçal. Eu tenho certeza disso. Só que na entrevista, o Tarcísio, ele deu um fora ali, né? O Piperno perguntou para ele, e se ficar entre o Boulos e o Pablo Marçal, em quem que você votaria? Ele falou, é uma pergunta muito difícil de ter uma resposta, porque eu acho que... Aí alguém cogitou a possibilidade de anular o voto, e o Tarcísio disse que era uma boa ideia. Não é uma boa ideia anular o voto contra o Boulos, não é.
Pode estar quem for do outro lado, quem for, seja quem for que estiver do outro lado. Não tem que cogitar a possibilidade de anular o voto para beneficiar o Boulos. Não tem essa possibilidade. Então, eu achei que foi um erro ali do Tarcísio, tá? E eu acho assim, para a gente evitar que o Boulos chegue à prefeitura, qualquer candidato é viável. Mas eu queria muito que as pessoas parassem de ficar crucificando o presidente Bolsonaro por não estar apoiando o Pablo Marçal, gente. Isso daí, o que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro, ele foi proibido de criar o partido Aliança pelo Brasil. Acho que todo mundo acompanhou a trajetória do presidente Bolsonaro, os 28 anos que ele esteve como deputado federal, os 4 anos como presidente da República, tantas denúncias que tiveram contra ele, e quando iam ver ali vídeos, áudios que tinham contra ele, tudo era o presidente Bolsonaro no seu estado ali mais natural, assim como ele age falando com o povo abertamente, entre 4 paredes ele faz a mesma coisa. É um cara honesto, não fosse assim, ele não estaria aí sendo acusado de ter importunado baleia, de ter falsificado carteira de vacinação, de ter roubado joias que ele ganhou de presente, assim como o Lula ganhou e levou para casa também. Então, o presidente Bolsonaro é um cara honesto, e que nunca ninguém fez mais do que ele pela direita no Brasil, e as pessoas ficam apontando o dedo para ele, chamando ele de covarde. Ele não conseguiu criar o partido Aliança pelo Brasil e ele tinha que ter um partido. É impossível as pessoas se candidatarem sem ter um partido. Aí você me fala, qual o partido no Brasil que não tem um problema, alguma pessoa, um corrupto ali dentro? E ele foi, então, para o partido do Valdemar Costa Neto. Mas o dono do partido é o Valdemar, não é o Bolsonaro. Assim como se ele fosse para qualquer um outro partido, esse partido já tem dono. Infelizmente, os presidentes de partido aqui no Brasil eles se sentem donos do partido. Bolsonaro queria colocar o Ricardo Salles. O próprio Ricardo Salles, dias atrás, dando uma entrevista, ele falou sobre isso. Ele falou que o Bolsonaro não é o culpado dele não estar apoiando uma outra pessoa. Ele gostaria de colocar o Salles, mas ele foi vencido pela cúpula do partido, principalmente o Valdemar da Costa Neto, que quis apoiar o Nunes. E o Bolsonaro não teve outra escolha. Ele precisa do partido, ele não tinha como chutar o balde, sair do partido e ficar sem partido. Ele precisa, até porque ele tem ainda a possibilidade de se tornar elegível para 2026. Essa possibilidade está cada dia mais palpável do Bolsonaro ser candidato à presidência em 2026, dele se tornar elegível novamente, até porque as cassações, as inelegibilidades que ele teve foram tudo políticas, tudo perseguição, politicagem que foi feita em cima dele. Vocês se lembram lá do Benedito, né, o Benedito Gonçalves, o Tapinha lá, a missão dada, a missão cumprida? Cassaram o presidente Bolsonaro por conta de se encontrar com embaixadores, por conta do 7 de setembro, abuso de poder econômico. Pelo amor de Deus. Então todo mundo sabe que isso daí é uma perseguição e que isso daí pode sim cair. E o presidente Bolsonaro se tornar elegível novamente, ele precisa do partido. Ele precisa do partido. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui as hipocrisias do Boulos. Primeiro eu quero mostrar esse vídeo aqui dele chorando, falando de família. Eu estou há mais de 20 anos na vida política, antes no movimento social, não na política. A única vez, Raquel, que eu pensei em desistir foi em 2018, aí sim, quando minhas filhas chegaram da escola chorando, e elas eram muito crianças, hoje elas têm 14, a Laurinha, que é a mais nova, completa 13 amanhã. Um beijo, filha, parabéns. Elas tinham na época, faz 6 anos, 8 e 7. E elas chegaram em casa chorando porque na escola falaram que o pai delas tomava a casa dos outros e era bandido. Foi a única vez. E é verdade, né? Ele é invasor de propriedade alheia. Ele é um invasor de propriedades alheias. Então, as meninas não chegaram em casa chorando porque falaram uma mentira para elas. As outras crianças devem ter falado porque viram os pais falando que o Boulos é um invasor de propriedade. E aí, o cara chora falando de família, sabe? Então, fica tentando passar aquela imagem daquele cara família. Aquele cara família que se preocupa com a família, com os filhos. Aí, daí a pouco, o que ele está defendendo? Está defendendo aborto. Está defendendo que é ideologia de gênero, que a criança tem que ser o que ela quiser. Se ela nasce menina, ela pode ser menino. Se nasce menino, pode ser menina, mas as filhas dele, não.
As filhas deles é a Laurinha, inclusive o mesmo nome da filha do Bolsonaro, né? É a Laurinha, é a fulana, é o fulano. Então, esse pessoal, eles defendem essas idiotices que eles defendem aí, como eu vou mostrar daqui a pouco a questão da linguagem neutra. Eles defendem essa porcariada aí, essas idiotices, mas eles defendem principalmente para os outros, para eles não. Não sei se vocês já viram o Luciano Huck, por exemplo, que é um cara que defende o desarmamento das pessoas. Mas quando você vê ele saindo por aí, ele está ali com 4, 5 seguranças armados. Você não vê o Luciano Huck chamar o Joaquim de Joaquina. A menininha, que eu não lembro o nome da menina dele também, é desde pequenininha vestindo roupa de menina. Mas eles ficam defendendo essas porcarias aí. E aí, para acabar de completar a hipocrisia do Boulos, ele foi à igreja. Dá uma olhada na hipocrisia desse camarada. Senhor, seja real nos nossos dias e que tu venhas, Senhor, de uma forma poderosa, guiar os passos e Senhor, e aí, o que ele defende, né? Aborto, liberação de drogas, e aí nunca vai numa igreja e só chegar agora às eleições, que ele precisa do voto dos evangélicos, está ele lá na igreja, cantando lá, segura na mão de Deus e vai, né? Não é um hipócrita? Um cara como esse? É muito hipócrita. E aí, ele fez o comício lá domingo, né? Onde até a Marina Silva estava presente, o Lula estava presente, ele com a vice dele, a Marta Suplicy, foram cantar, então, o hino nacional brasileiro em linguagem neutra. O negócio é de dar asco. Vamos ver aqui. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles desde soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Desfiles deste soles, mãe gentil. Dá vontade de xingar um cara desse em linguagem neutra, né? Filhe de pite, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Esses caras aqui são aqueles mesmos que queimam a bandeira do Brasil. Eles queimam a bandeira do Brasil, aí querem destruir agora o nosso hino nacional, mudando a letra do hino. Isso aqui, inclusive, é crime. O que eles estão fazendo aqui, tanto queimar a bandeira do Brasil, quanto mudar a letra do hino nacional, isso aqui é crime. E o Boulos fazendo esse tipo de coisa. Tanto é que ele excluiu das redes dele. Ele excluiu porque pegou muito mal, está todo mundo mostrando a hipocrisia dessa turma, a sacanagem que eles defendem, e aí ele excluiu. Mas, como dizem, o print é eterno, né? Ele vai rodar aí. Quanto mais ele faz por onde tentar apagar, mais chama a atenção, né? E nós estamos mostrando aqui, todos os dias agora, a hipocrisia desse cara. Nós não podemos cogitar a possibilidade do Boulos chegar à Prefeitura de São Paulo. Então, para isso, pode ser o Nunes, pode ser o Marçal, pode ser quem for. Pode ser quem for. Eu tenho certeza que no segundo turno, se ficar o Marçal e o Boulos, todo mundo da direita vai apoiar o Marçal. Tá essa briga agora, o pessoal da esquerda rindo aí, porque a direita tá rachada, porque o Bolsonaro tá apoiando o Nunes, mas a maioria da direita tá indo pro lado do Marçal. Uai, mas não chamavam a gente de gado? Se fosse gado, estava todo mundo indo para o lado que o Bolsonaro está dizendo. Então, gado são vocês, que onde o Lula vai, vocês vão atrás. O Lula pode roubar, pode fazer o que quiser, que vocês estarão sempre apoiando ele. Então, vocês é que são gado. A direita não, a direita ela pensa. Então, eu acho ainda que a melhor opção, apesar de ser do Novo, né, que é um partido que tem gente boa ali dentro, mas era o partido do Amoedo, né? Então, mas a Marina Helena eu acho que é a melhor opção, olhando assim, de pessoa mais capacitada. Politicamente, eu acho que o Nunes seria a melhor opção, porque o próprio Tarcísio, governador de São Paulo, está apoiando, o Bolsonaro está apoiando. Então, politicamente, eu acho que o Nunes seria a melhor opção. Mas o Marçal é o mais capacitado em debates e é um fenômeno das redes sociais. E também é um cara que é especialista em estudar a mente humana. E isso está fazendo com que as pessoas estão indo cegamente para o lado dele. O que vai acontecer? Eu, na minha opinião, eu acho ele um puta de um oportunista. Eu acho ele muito parecido com o Dória, inclusive.
Eu não votaria nele no primeiro turno. Não votaria. Mas se a gente fala isso, dias atrás eu fiz um comentário lá no X, no X, eu fiz um comentário mais ou menos nesse sentido. Meu Deus do céu, eu fui massacrado lá no X. Porque as pessoas estão totalmente cegas. Estão totalmente cegas e a maioria da direita vai votar sim no Pablo Marçal. E se ficar Pablo Marçal, se ele não vencer no primeiro turno, ele está falando que vai vencer no primeiro turno, inclusive, né? E tomara que vença mesmo. Já que é para vencer ele, melhor que vença logo no primeiro turno mesmo. Mas se ficar no segundo turno entre ele e o Boulos, com certeza que a direita inteirinha vai estar apoiando o Pablo Marçal. Porque nós não conhecemos, parece, ele tem todo um ar de ser um oportunista, mas pior do que o Boulos não existe. Não existe opção nenhuma pior do que o Boulos, que é a extrema da extrema da extrema esquerda. Esse cara realmente não dá. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem, se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, deixem seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.